Bom, então vamos lá, senhores. O vídeo de hoje, ele é bem complicado. Por quê? Porque aqui nós vamos falar um pouco sobre motivações e também falaremos brevemente sobre essa disputa entre o Estado brasileiro e o Elon Musk. Por que que eu tô falando disso, pessoal? Porque existe uma parada que está intrínseca no ser humano que muitas pessoas desconsideram ou até mesmo não conhecem, que é a tal da motivação. A motivação, ela é simplesmente o que faz você levantar da cama, ok? Você levanta da cama por algum motivo, beleza? Quando eu entendi bem esse conceito, eu vou até dar os créditos aqui, tá? Eu aprendi isso no reservatório de dopamina. E não, eu não sou um afiliado, esse aqui é o curso de outro cara, foi um curso que eu fiz. E aqui nesse curso, dá uma olhada, tem um módulo sobre motivação, que foi aqui onde eu aprendi essas coisas, ok? E eu vou te explicar brevemente o conceito que ele aborda aqui, inclusive tem um videozinho que você pode assistir, tá? Isso aqui tá na página de venda aqui, mas você não precisa comprar não. A questão da motivação, pessoal, vamos lá. Todo mundo tem uma motivação, tá bom? Inclusive lá no curso do cara ele fala qual é o seu suco, ok? Qual é o seu suco? Por causa de um estudo de um macaco onde ele estava trancado e cada vez que ele apertava um botão vermelho, ele ganhava um suco. Por isso que é o nome, qual é o seu suco? É qual a sua motivação. Quando esse macaco apertava o botão vermelho, ele ganhava um suco. Quando pararam de entregar o suco, mesmo com o macaco apertando esse botão vermelho, o que que aconteceu? Depois de um tempo, o macaco parou de apertar o botão, porque simplesmente ele não tinha mais motivação. Beleza? Eu acabei de te dar um resumo de um módulo inteiro de um curso de R$ 1.000, mas vamos lá. E por que que isso é importante para você? Você precisa entender qual a sua motivação. Se você entende a sua motivação, você entende a motivação das pessoas. E isso responde muitas das perguntas da humanidade, ok? E se você entende a sua e a motivação das pessoas, você entende por que que as pessoas se aproximam de você. As pessoas se aproximam de você porque elas têm alguma motivação, elas querem algo de você. O ser humano ele é assim por natureza, beleza? Bom, para te explicar isso melhor, a gente pode chegar aqui no caso do Elon Musk e do Alexandre de Moraes. Olhando por uma lógica não capitalista, pergunte-se a tu mesmo, qual é a motivação do Elon Musk em fazer o que ele está fazendo, ok? E aqui muitos vão falar que o Elon Musk está fazendo tudo isso, está batendo de frente contra o Estado, porque ele quer aparecer, porque ele tem ciúmes da BYD, que já tem vários carros no Brasil, inclusive vai ter até fábrica. Cara, vão dar um monte de desculpas. Mas qual é a verdade desse assunto? A verdade é que o Musk é um bilionário. Ele é um bilionário e ele não abaixa a cabeça para ninguém. E não é a primeira vez que ele bate de frente com o Estado, ok? Inclusive, por ele ser tão cabeça dura, ele comprou o Twitter para ele poder falar exatamente o que ele quiser, ok? A dita liberdade de expressão, que a gente pode fazer um vídeo sobre isso também. Mas vamos lá. Então você percebe de cara que o Elon Musk, ele não tem uma motivação financeira. Se a motivação fosse financeira, ele simplesmente faria o que o Estado está pedindo, ok? Faria vários acordos e desses acordos, com certeza ele ia ganhar aí alguma isenção tributária, isenção fiscal e coisas do tipo, para conseguir tocar as coisas aqui no Brasil. Porque é sempre isso que as Big Techs fazem, ok? Elas mamam o Estado para conseguir privilégios, beleza? Se você não sabe isso ainda, poxa, que pena. Mas vamos lá. A gente sabe que a motivação do cara não é financeira, porque se fosse financeira ele poderia abaixar a cabeça para o Estado brasileiro, ok? Qual que é a motivação dele? Será que a motivação dele é falar a verdade acima de tudo? Expor suas ideias para o mundo acima de tudo? Bom, eu vou deixar aí essa reflexão com você. Dependendo aí do seu estilo de vida, você vai ter uma percepção diferente da minha. O que eu posso dizer por aqui é que a motivação dele não é financeira, tá bom? Você também encontra isso
em um vídeo que eu fiz aqui, Disney, como criar lixo e ainda ter lucro. Porque a Disney cria filmes ruins, só que ela continua ganhando investimento, ok? A BlackRock e a Vanguard continuam investindo na Disney, colocam mais e mais dinheiro. Como é que você pode colocar seu dinheiro numa empresa que só dá prejuízo? Só que você bota tanto dinheiro que a empresa dá lucro. Ela dá lucro porque as ações sobem de tanto você comprar. Mas o que ela produz não dá lucro, dá prejuízo. Então você vê que o investimento da Vanguard e da BlackRock na Disney também não é financeiro. Você não vive no sistema capitalista. No sistema capitalista, os grandes investidores vão investir nas empresas que dão lucro, ok? Isso é o capitalismo. Como pode alguém que faz um investimento investir numa empresa que dá prejuízo? E manter isso por muitos e muitos anos? Só aqui você já entende que a motivação não é financeira, ok? Então, se você assiste vídeo de um cara que fala que as motivações das pessoas são financeiras, são capitalistas, já tá mentindo. Já tá mentindo. Quando você abre a página do ESG para você ver as novas normas de 2030, você vê que tem um parágrafo lá, que inclusive eu já mostrei, tá bom? Eu não sei em qual vídeo, mas que foi nesse vídeo mesmo, eu mostrei que existe um parágrafo lá que fala: não se trata de lucro. Não se trata de lucro. Se não se trata de lucro, se trata do quê? Controle? Poder? Bom, deixo aí para vocês refletirem. Mas o Elon Musk não faz por causa de lucro. Ele não faz pelo dinheiro. Ele tem uma outra motivação, que pode ser moral, filosófica, espiritual, libertária, enfim, pode ser qualquer coisa. O Alexandre de Moraes, por outro lado, ele também tem suas motivações para ficar batendo de frente com o Elon Musk. Ele poderia simplesmente ignorar essa porra toda. Na verdade, ele poderia simplesmente ignorar tudo e ser só mais um dos ministros do STF. Ele poderia ser só mais um cara ali. Mas não, ele pega para si toda a responsabilidade. Quando falamos de STF, obviamente o primeiro nome que vem na cabeça é Alexandre de Moraes. Por que ele está na frente disso tudo? Por que ele é a figura mais evidente? Bom, você precisa entender as motivações de Alexandre de Moraes. Se ele trabalha para a máquina estatal, ok? Ele trabalha para a máquina estatal. Ele já tem dinheiro infinito, ok? Porque se ele trabalha para o Estado imprime dinheiro, ele tem dinheiro infinito. Se faltar, ou se não tiver valendo muito, ele não precisa mais imprimir, ele cobra mais impostos, ok? Ele pode aumentar o próprio salário, entre outras regalias que vocês sabem. Então, o que acontece? Ele tem uma motivação. Obviamente, a motivação dele também não é financeira, porque ele já colocou o burro na sombra. Se não é financeira, será que ela é filosófica? Será que ela é para aumentar o controle estatal? Será que ela é por poder? Qual é a motivação? É isso que vocês têm que entender. Não fique julgando o que a pessoa fez, ok? Até porque o mundo, ele muda demais. Se você for analisar, por exemplo, eu, na época da faculdade, eu era socialista. Eu acreditava fielmente que o mundo era socialista. E as atitudes que eu tomava naquela época era pensando em um mundo socialista. Só que se você me vê agora, sabe que eu não sou socialista, ok? E isso é muito importante, você entender a motivação, não o que a pessoa está fazendo. Ok, a pessoa fez algo, aquilo gerou uma consequência, mas qual a motivação da pessoa para fazer aquilo? Se você entende as motivações, você consegue meio que blindar você mesmo do mundo exterior, ok? Um exemplo disso, que, cara, é o exemplo prático e fácil, é o Bolsonaro. E por que o exemplo prático e fácil é o Bolsonaro? Porque vamos lá, vamos fazer uma comparação breve dele com o Lula. O Lula, todo mundo sabe o que ele é. Então ele não precisa enganar ninguém. As motivações dele são claras, ok? Ele vai aparelhar ali o máximo de pessoas que ele conseguir com a máquina estatal e vai utilizar isso em benefício próprio, ok? Ninguém reclama disso, porque todo mundo já sabe que essa é a principal função dele. Então a motivação dele tá muito clara para todos, ok? O Bolsonaro não.
Por quê? Porque o Bolsonaro parte, de uma linha de que ele é diferente dos outros. Parte de uma linha de que ele é diferente, que ele iria fazer coisas diferente dos demais. Por quê? Porque as motivações do Bolsonaro eram filosóficas, eram religiosas, ele era contra o sistema. Mas, cara, se você analisa fielmente as motivações dele e depois de tudo que aconteceu, você analisa realmente o que ele fez, você vê que a motivação dele era simplesmente ficar ali o máximo de tempo possível e não modificar nada. Por que que ele modificaria algo que estava beneficiando ele e a família dele? Então, o erro não é dele, porque ele simplesmente tinha uma motivação: manter as coisas do jeito que estavam. Da mesma forma, facilitar a saída do ex-presidente da cadeia beneficiava quem? Principalmente ele, ok? Principalmente ele. Porque assim ele conseguia polarizar os dois campos políticos. Então, até a atitude de retirar o Lula da cadeia foi para benefício dele mesmo. Era uma motivação que ele teria. É uma motivação que ele teve, na verdade, né? Foi uma motivação que ele teve. Porque ele polariza os dois lados políticos. E é claro, na cabeça dele, provavelmente ele pensava que iria ganhar do Lula, né? Porque depois de tudo que o Lula fez, é quase impossível achar que alguém votaria no Lula, mas aconteceu. Então você tem que entender quais as motivações. Porque se você sabe que a motivação desse cara aqui é simplesmente manter as coisas como está, você não gasta energia nisso. Você não gasta energia nessa porcaria. Porque não faz sentido nenhum. A mesma coisa eu falo do Estado. Pra quê perder o seu tempo tentando melhorar as coisas no Estado, se a motivação do Estado é te manter um idiota? Porque se você deixar de ser idiota, você vai perceber que o Estado não te ajuda em nada. Se você parar de ser burro, o Estado vai perder o controle sobre você. Vocês conseguem entender que a motivação é o principal meio de você se libertar das amarras de quem te controla? E aí existem várias motivações, por exemplo, algumas pessoas vão ter um forte viés para ter uma motivação financeira, outras espiritual. Vamos dar um exemplo aqui, o Renato 38. O Renato 38 tem 74 milhões de patrimônio em Bitcoin, então ele não precisa mais de dinheiro. Mas por que que ele aparece falando de Bitcoin em qualquer lugar? Qual que é a motivação dele? É uma motivação espiritual. Ok? É uma motivação religiosa. A pessoa está disposta a morrer por causa de uma coisa. E nem todo o dinheiro do mundo vai fazer a pessoa parar. A mesma coisa o Olavo de Carvalho. Ele morreu e, cara, ele lutou até o fim pelo que ele acreditava. Dinheiro já não era mais um problema na vida dele. Então, nem sempre a motivação vai ser financeira. Quem acha que a motivação vai ser financeira são os Faria Limers, ok? Eles sim fazem tudo por dinheiro. Os IUPs fazem tudo por dinheiro. Então existem várias motivações. O exemplo clássico, eu tenho esse canal aqui para me comunicar com você. Por que que você acha que eu tenho esse canal? Eu tenho alguma motivação de ter esse canal. Qual que é a minha motivação? Financeira? Obviamente que sim. Inclusive o canal já está monetizado. Mas também é uma motivação moral? Sim, porque aqui eu te explico como escapar das garras do seu pior inimigo. Quem é o seu pior inimigo? Se você assiste meus vídeos, você já sabe quem é o seu pior inimigo, seu maior inimigo. Ok? Então, isso aqui é um dever moral, mas também não deixa de ser um dever financeiro. Não deixa de ter uma motivação financeira por trás disso. Então, vocês precisam entender motivações, ok? Vamos deixar aqui dois exemplos bem claros para a gente finalizar o assunto. A gente tem aqui o exemplo do jogador de futebol e da mulher bonita. O jogador de futebol atrai muitas mulheres? Sim. Por quê? Porque essas mulheres têm uma motivação no jogador de futebol. E eu não preciso nem dizer qual é a motivação, beleza? Então esse é um exemplo que funciona bem. Um outro exemplo é a mulher bonita. Imagina uma mulher bonita. E
essa mulher bonita atrai muitos homens. Qual a motivação desses caras irem atrás dessa mulher bonita? Olha de fora, olha a situação de fora, observe. Então você vê, né, tanto o jogador de futebol como a mulher bonita, eles atraem pessoas para ao redor deles. A mulher bonita por causa do seu corpo. Obviamente, aqueles caras que estão atrás dela querem aquele corpo. O jogador de futebol, muito provavelmente por causa do status e do dinheiro. Então, você precisa entender as suas motivações e as motivações das pessoas que estão ao redor de você, beleza? E a principal motivação desse canal aqui é falar sobre o seu pior inimigo. E a gente vai falar disso num outro vídeo. Bom, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo e até mais.